Olá, no último dia 10 de setembro foi comemorado no mundo todo o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. No Brasil, cerca de 3.000 pessoas morrem por ano atentando contra a sua própria vida, se suicidando. No mundo todo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Assista o vídeo até o final. Eu sou o evangelista Luiz Carlos, você está no canal Perguntar Não é Pecado. E esse vídeo pode ser libertador para você ou para uma pessoa que está ao seu lado e que precisa de ajuda. Assista o vídeo até o final. Bem, então qual é a definição de suicídio? É a pessoa tirar a sua própria vida. É a pessoa cometer um homicídio contra si mesmo. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, verso 6, diz que Deus é quem dá a vida e quem pode tirar. É Deus quem faz descer a sepultura e quem tira o homem de lá. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, o verso 15, vai dizer que ficarão de fora, entre outras classes, os homicidas, aqueles que tiram a vida. Então, o suicídio, ele é pecado. Por que é pecado? Porque uma pessoa que comete suicídio, ela está indo contra a palavra de Deus. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no verso 16, talvez seja o texto mais explícito sobre aquilo que Deus pode fazer com uma pessoa que comete suicídio. O texto vai dizer que o nosso corpo pertence ao Espírito Santo de Deus e qualquer um que destrói o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Então, essa é a definição de suicídio à luz da palavra de Deus. É pecado e é um pecado extremamente grave. Acontece que a Bíblia, ela só trata um único pecado como imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei sobre isso em um outro vídeo, se você tiver interesse, depois você procura esse vídeo, para você saber o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, eu preciso explicar para você qual é o conceito que nós temos hoje de uma pessoa que se suicida. E eu vou fazer isso quebrando um protocolo. Eu vou fazer isso falando o que na maioria das vezes a gente não costuma dizer, ok? Então, primeiro, existem vários casos na Bíblia sobre suicídio. No Antigo Testamento, talvez o mais conhecido é o de Saul. E quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi aquele que no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 10 e no verso 10, ele foi cheio do Espírito de Deus e ele profetizava junto com os outros profetas. Mas esse mesmo Saul, ele saiu da direção de Deus. E no capítulo 16 do mesmo livro, no verso 14, o texto vai dizer que o Espírito de Deus sai de Saul e um espírito maligno da parte de Deus veio para atormentar a Saul. No final da vida de Saul, você já sabe, ele comete suicídio, ele morre, ele tira a sua própria vida. No Novo Testamento, o personagem mais conhecido é o caso de Judas, discípulo de Jesus. No capítulo 17 do Evangelho de João, verso 12, quando Jesus está no Getsêmani orando pelos seus discípulos, ele vai fazer menção de Judas e ele vai trazer uma informação importante para nós. Ele vai dizer que Judas era o filho da perdição. E ele vai dizer que isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Só que no período da Idade Média, a igreja, de modo geral, ela passou a ensinar que toda pessoa que tirasse a sua própria vida, essa pessoa automaticamente ela ia para o inferno. E até hoje, isso ainda continua valendo como informação. Então nós acreditamos que qualquer pessoa que se suicida, ela vai automaticamente para o inferno. Talvez você pode ter conhecido alguém, talvez alguém muito próximo a você tenha se suicidado, ou um amigo, ou uma pessoa da sua família, e você tem carregado durante muito tempo essa pergunta, essa dúvida. Eu quero dizer uma coisa para você. O suicídio, ele pode não ter levado essa pessoa para o inferno. Se essa pessoa não cometeu o suicídio, não atentou contra a sua própria vida de forma consciente e racional, existe uma possibilidade, eu volto a dizer, uma possibilidade, ainda que remota, de que essa pessoa ela tenha se arrependido. Porque ninguém sabe se no momento que ela tentou contra a sua própria vida, se ela ainda tinha consciência no seu corpo, na sua mente, para que ela pudesse se arrepender. Porque a depressão, o pânico, a angústia, a tristeza por causa de uma decepção, por causa de uma desilusão, um problema na sua alma, uma pessoa pode atentar contra a sua própria vida e ainda assim, essa pessoa pode ser alcançada pela graça de Deus. Eu, você e ninguém pode sentenciar uma pessoa
porque somente Deus sabe qual o destino eterno de todas as almas. Então fica para você que perdeu alguém, que talvez esteja se martirizando até hoje, acreditando que essa pessoa, por ter cometido suicídio, ela está lançada no inferno para toda a eternidade. Talvez a graça salvadora de Deus possa ter alcançado. Isso é uma questão que foge ao nosso entendimento. Agora, talvez você, em algum momento da sua vida, também já pensou em dar fim na sua vida. Vários personagens como Elias, como Moisés e como o próprio Jó também pensaram a mesma coisa, só que eles não ousaram em fazer isso, porque eles acreditavam que Deus poderia mudar aquela situação. Não perca a esperança. O Setembro Amarelo é um mês de despertamento contra o suicídio, que é uma doença letal. Qualquer pessoa que está ao seu lado, que começa a falar sobre a vontade de morrer, precisa ser observada com muito cuidado e orientada. Então busque força na palavra de Deus. Acredite que é possível Deus mudar qualquer situação para que você possa ser livre desses pensamentos, porque isso aí certamente é uma porta aberta para toda e qualquer ação do inimigo contra a sua vida. E que a palavra de Deus, através desse vídeo, ela possa tirar você dessa condição. Deus ainda tem grandes coisas a fazer na sua vida. Muito obrigado por você ter mandado a sua pergunta para nós aqui. Perguntar não é pecado. Eu te vejo no próximo vídeo e saiba, as promessas de Deus ainda estão de pé para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.